Fiquemos de pé para a leitura da Santa Palavra de Deus neste instante, que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 4, os versículos de 1 a 17. Leitura alternada, o último versículo leremos juntos. Êxodo 4, de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Deus concede poderes a Moisés. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia a quem hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a deles, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, e com a qual hás de fazer os sinais. Amém. Sentamos, irmãos. Este é o Deus a quem nós servimos. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta no livro do Êxodo, capítulo 4.
é o texto sobre o qual nós vamos meditar nesta manhã. E nós vamos olhar para ele ainda mais algumas vezes. Deixa a sua Bíblia aberta ou ligada, a fim de que nós possamos acompanhar a reflexão na palavra do Senhor nessa manhã. Quero falar com os irmãos, à guisa de introdução, a respeito de um homem que foi considerado em 2002 um dos 100 britânicos mais importantes da história. Ele criou, junto com sua esposa, uma organização que se destinava a cuidar de pessoas. E esta organização poderia ser traduzida ou descrita por 3 S's: sopa, sabão e salvação. Eu acredito que com essa descrição, alguns dos irmãos já comecem a conseguir arriscar de quem estou falando. Eu estou falando de William Booth, o homem que criou o Exército de Salvação. Esta foi uma organização criada em 1865 por um pastor metodista. Ele pregava aos pobres, a esposa tinha neste ministério a responsabilidade de contactar os ricos que fariam investimento. E o Exército de Salvação, então, foi traduzido como o grande chamado, a grande vocação na vida e na história de William Booth. E este homem se realizou e foi feliz porque na sua história de vida ele percebeu que a sua vocação, o seu chamado, foi plenamente cumprido para cuidar do outro e para glorificar a Deus. É interessante que nós tenhamos a capacidade de refletir sobre a importância da nossa vocação, a importância do nosso chamado. Porque nós que somos reformados entendemos que todos nós temos um chamado. Nem sempre o pensamento foi este. Na igreja medieval, entendia-se por chamado e por vocação apenas o chamado ao sacerdócio. E Lutero então vai dizer não, todos nós somos chamados, uns são chamados ao sacerdócio, uns são chamados a servir a Deus cuidando do seu povo, mas outros são chamados a servir a Deus na empresa, na indústria. Outros são chamados a servir a Deus na academia. De modo que para nós reformados, vocação não tem a ver apenas com o chamado pastoral. Estou vendo aqui porque sei a profissão de muitos aqui dos irmãos e olhando, me vem à mente que o Senhor chamou irmãos da área da saúde, irmãos da área do transporte, irmãos do magistério, irmãos das mais diversas áreas de atuação. E tudo isto é uma santa vocação de Deus para nós. Mas não apenas profissionalmente. Nós entendemos que ser pai e que ser mãe é uma santa vocação. E que neste exercício nós também devemos amar o outro e glorificar a Deus. Nós entendemos que ser casado é também uma vocação, porque nós devemos glorificar a Deus e santificar a vida do outro e amar o outro. É assim que nós reformados entendemos a vocação. O texto de Êxodo 4 trata de uma vocação muito específica. Moisés é chamado para libertar o povo que estava cativo no Egito. E apenas para contextualizar, o capítulo 4 é uma continuação da história de domingo passado, do capítulo 3, em que o Senhor se manifesta por meio da sarça. Lembra do sermão de semana passada? Se não lembrar, veja no canal do YouTube da Catedral de novo. Aproveita, faça inscrição, dê o seu curtir, né? Aquela história toda de todos aqueles que têm canal do YouTube recentemente. Mas no texto do capítulo 3, o Senhor chama Moisés por meio de uma sarça que ardia e não se consumia, numa teofania, numa manifestação visível da glória de Deus, e fala que Moisés deveria
resgatar o seu povo que estava no Egito sofrendo por longos anos. E aí então chega o capítulo 4, que foi o texto que nós lemos. E o texto que nós lemos começa então com Moisés fazendo uma alegação diante de Deus, dizendo: ó, Senhor, essa aí não é para mim, essa missão é muito difícil, porque o povo que está lá no Egito não vai me ouvir. Como é que eu vou chegar lá para o povo e dizer assim: olha, povo, o Deus dos nossos pais me enviou para libertar vocês? Eles não vão acreditar em mim. Na verdade, Moisés falou isto porque ele tinha certeza de que o povo não acreditaria nele, e porque ele também tinha certeza que não podia confiar em si. Ele não se via capaz para essa missão. E aí o Senhor fala assim: não, você vai, porque não há como fugir da ordem de Deus, você vai, e eu ainda vou te ajudar, vou te dar poderes específicos que servirão para autenticar a sua vocação. Eu vou te dar poderes específicos para chancelar que o Deus dos pais, dos seus pais, esteve e apareceu a você e o vocacionou. E aí foi quando o Senhor dá a ordem para que a vara, o bordão, fosse jogado ao chão, e aquele bordão, por um poder sobrenatural de Deus, era transformado numa serpente, e quando Moisés tocava pela cauda, ele voltava a ser um bordão. Alguém pode falar: pastor, mas isto é uma história fantasiosa da Bíblia. Eu creio que foi exatamente assim, porque eu creio na inerrância das Escrituras. E aí Moisés fala: Senhor, eu acho que bordão virando serpente, o povo não vai acreditar. Aí o Senhor falou assim: então coloque a sua mão no peito. E quando tirou a mão, estava com lepra. E agora coloca de novo. E quando ele tirou a mão, estava curada. E com isso o Senhor queria mostrar o poder que Deus tem sobre a saúde e a doença. E aí Moisés olha para Deus e fala: Senhor, eu acho que não vai dar. E o Senhor vai lá e fala assim: então você vai pegar um pouco da água do rio, do Nilo, que é o rio sobre o qual está posta a nação do Egito, vai jogar no chão e vai virar sangue. Com isso o Senhor mostra que mais poderoso do que o governo egípcio era o seu senhorio sobre todas as coisas. Mas o texto segue e Moisés fala para Deus: Senhor, tudo bem, mas eles podem até acreditar em mim, mas eu tenho dificuldade com a minha fala. E o Senhor, misericordiosamente, fala: se você não é irmão de Arão, então chama o seu irmão, ele vai ficar feliz com essa missão. Você vai falar, eu vou falar para você, você vai falar para ele, e ele vai ser a sua boca. E tudo que você quiser falar, porque eu vou falar ao seu coração, o Arão vai falar ao povo. E ele, não contente, como eu e você fazemos muitas vezes diante de Deus, falou: Senhor, tudo bem, Senhor, eles vão acreditar em mim, o Senhor já resolveu agora o meu problema de fala, mas ainda assim, Senhor, manda qualquer outra pessoa que o Senhor quiser, nesse planeta, o Senhor olha aí, o Senhor escolhe alguém, menos a mim. E diz o texto sagrado que o Senhor ficou irado com Moisés e falou: faz o seguinte, Moisés, pega essa vara aí e vai agora. Acabou o fórum de discussão. Você vai cumprir aquilo para o qual você foi chamado. E diante desse texto, queridos, a propósito desse texto, eu quero pensar um pouquinho sobre vocação. Porque por muitas vezes esse conceito tem sido distorcido e tem sido apresentado a nós como um conceito medieval, de que só é vocacionado o pastor, só é vocacionado o reverendo, só é vocacionado aquele que é chamado para cuidar do povo de Deus. Este recebe um chamado e uma vocação específica. Mas nós que somos reformados entendemos, à luz daquilo que Lutero estabeleceu e trabalhou, dizendo que a vocação é a maneira como Deus trabalha através dos seres humanos para governar a sua criação e conceder os seus dons.
Então todos nós somos vocacionados. Você que tem uma empresa, você recebeu de Deus essa bênção, você foi colocado lá para glorificar a Deus e para abençoar o outro. Você que é advogado, nutricionista, médico, enfermeiro, engenheiro, seja lá qual for a sua profissão. Você que é do lar, pai, mãe, filho, Deus te colocou nesse lugar para glorificar a Deus e para abençoar a vida do outro. É essa a sua vocação. Somos vocacionados. E se somos vocacionados, nós precisamos pensar um pouco a respeito da vocação. E eu quero conversar com você nessa manhã a respeito deste tema. Somos vocacionados. E a primeira reflexão que eu quero fazer, olhando para este texto, a respeito da minha vocação e da sua vocação, a primeira reflexão é que o chamado independe do homem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Porque você foi chamado para ser marido, você foi chamado para ser esposa, você foi chamado para ser pai, para ser mãe, para ser pastor, para ser advogado, nutricionista, médico, enfermeiro, engenheiro, arquiteto, e vamos lá, e coloque a sua profissão aí. Você foi chamado, mas isto não tem a ver com a cor bonita dos seus olhos. Isso não tem a ver com quanto o seu caráter é ilibado. Isso tem a ver com a graça e com a misericórdia de Deus, que resolveu se manifestar a este mundo por meio da sua vida. Deus vocacionou você e colocou você nesse papel social para amar o outro e para glorificar a Ele. Por essa razão que nós que somos calvinistas, reformados, presbiterianos e bíblicos, não apresentamos aos nossos filhos a profissão por dinheiro. Nós apresentamos aos nossos filhos as profissões e as vocações, perguntando a eles: meu filho, você acredita que é nessa área que o Senhor será glorificado por meio da sua vida? Você acredita, meu filho, que nesta área você vai amar o outro como o Senhor amou você? Não depende de nós. E a prova de que não depende de nós, a prova bíblica é olhar para a vocação de Moisés. Em primeiro lugar, é Deus que toma iniciativa. Não foi Moisés que foi até Deus, foi Deus que chamou Moisés. Vem para cá, Moisés. Êxodo capítulo 3, a sarça ardia e não se consumia, e falou com Moisés. Em segundo lugar, um outro aspecto da vocação é que o Senhor, além de tomar iniciativa, Ele confia às pessoas uma vocação. Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Êxodo capítulo 3, verso 7. Ele toma a iniciativa e dá a nós uma missão. Mas o que é mais lindo é que Ele nos capacita. Ele dá a nós dons e talentos. Perceba que não é em razão dos nossos dons e talentos que nós somos vocacionados. Não é esta a ordem bíblica, irmãos. Em primeiro lugar, o Senhor te vocaciona, te chama e te envia, e vai te dando talento para cumprir essa missão. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Está difícil na sua atividade? Está complicado? Seja ela qual for. Do pastor ao membro mais jovem colocado em uma família, ou no mercado de trabalho, ou na universidade. Está difícil, está complexo? Fica tranquilo, não depende de você não. Deus vai te capacitar para cumprir a sua vocação como servo de Deus. Deus vai abençoar a sua vida, porque foi Ele que te chamou, e é Ele que te aparelha para esta tarefa. É Ele que te cobre de bênçãos, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que te abençoa e te aparelha para cumprir essa tarefa. Portanto, você, quando está lá na sua empresa, quando está cumprindo a sua atividade profissional, escolar, acadêmica, sacerdotal, seja lá qual for a sua área, tenha em mente que isto não depende de você, não tem a ver com o seu currículo, tem a ver com a fé no Senhor.
Com muito carinho, quero mencionar, a despeito de não estar presente presencialmente, quero mencionar a vida do nosso irmão presbítero Guaraci Sattler, vice-presidente do conselho, que neste ano completa 10 anos nessa função. Os irmãos acham que é fácil? Mas não depende dele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vocaciona, o Senhor chama, e isso não depende do homem. O Senhor queria ser glorificado, e o Senhor queria que você e eu fôssemos amados. E aí Ele chama o nosso irmão há 10 anos para essa tarefa, e aparelha o nosso irmão para esta vocação para a qual foi chamado. E é assim comigo, é assim com você, é assim nas mais diversas atividades e papéis sociais. Não depende de você. Pastor, mas ser pai é muito difícil. Eu sei. Ser mãe é muito complexo, eu sei. Mas nunca dependeu de você. O Senhor chamou você e falou: filho, eu vou fazer de você um papai. Filha, eu vou fazer de você uma mamãe. A tarefa é esta. Sabe o que você tem que fazer? Glorificar a Deus e santificar o outro. Deus te constituiu líder de uma empresa. Deus te constituiu o funcionário mais simples. Sabe qual é a sua tarefa? Glorificar a Deus e servir ao próximo. Deus chamou Moisés para glorificar o seu nome por meio da sua vocação. Não depende de você, nunca dependeu de você, não depende de mim. Alguém pode falar: pastor, o senhor é pastor da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a igreja mais antiga do Brasil, vai fazer 160 anos em janeiro, se o senhor assim permitir. O senhor deve ser alguém muito bom. E eu vou dizer para você, em nome de Jesus Cristo, aceite isso no seu coração. Não depende e nem nunca dependeu de mim. Louvado seja Deus. O Senhor vocaciona independente do homem. Mas em segundo lugar, o texto nos faz perceber que o chamado se fundamenta em Deus. O Senhor opera milagres, o Senhor fala ao ouvido de Moisés. Se em primeiro lugar o chamado independe do homem, em segundo lugar o chamado se fundamenta na ação poderosa de Deus para o cumprimento das tarefas. Toda a jornada de Moisés aponta para uma ação de Deus e não para uma ação de Moisés. Escute isso. Se você leu os capítulos iniciais do livro do Êxodo, pensando: meu Deus, que história linda a respeito de um homem, você não entendeu o Êxodo. Na verdade, se você tem lido os livros da Bíblia, olhando: meu Deus, que história linda de Davi, que grande homem de Deus. Se você olha para o Novo Testamento e pensa: nossa, como o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus, você não entendeu a Bíblia. Quando você olha para a galeria da fé aos Hebreus e pensa: que grandes homens estão aqui, você não entendeu. A Bíblia não fala de grandes homens, fala de um grande Deus que atua e que abençoa os homens. Essa história do Êxodo não é uma história de Moisés. A história do Êxodo é a história do Deus que liberta e que para isso Ele abençoa pessoas, querido. O chamado de Deus se fundamenta no poder de Deus. Deixa eu instruir as minhas ovelhas aqui. Nem todos aqueles que são chamados socialmente de pastor o são. Porque o chamado se fundamenta em Deus. Se você vê milagres, se você vê provas de arrependimento, se você vê pastores com ouvidos abertos à palavra de Deus, estes são pastores. Se assim não procedem, se assim não fazem, podem ter o papel social que tiverem, não são homens de Deus.
Se você olhar e lembrar, desde o nascimento de Moisés, lembra das parteiras? Sifrá e Poá, lembra desse sermão? Deus providenciou para que Moisés não morresse. Poder de Deus. Aí Moisés nasceu, e a mamãe dele guardou. Lembra do cesto? Coloca o seu cesto no rio, lembra desse sermão? A mamãe colocou o cesto no rio e Moisés não morreu. Poder de Deus. E agora Moisés recebe o seu chamado depois de fugir do Egito, por meio do Senhor que se manifesta a ele na sarça que ardia e não se consumia. Poder de Deus. E agora ele recebe poder de Deus para cumprir a sua tarefa. Ouve a voz de Deus quando ele fala: Senhor, não sei o que eu vou falar, na verdade eu não consigo falar. E Deus fala para ele assim: fica tranquilo, quando você não souber o que falar, eu serei com a sua boca. Poder de Deus. O chamado, meu irmão, se fundamenta no poder de Deus e não nas suas habilidades. O primeiro ponto aponta para a inconsistência e para a impotência do gênero humano assumir as suas vocações. Mas o segundo ponto diz que se não está no homem, está em quem? Está no Senhor, que nos chamou para os papéis sociais desempenhados por todos nós no século 21. Portanto, se você está com um desafio no seu emprego nesta semana, não sabe o que fazer, em primeiro lugar, tenha consciência de que não depende de você. Mas em segundo lugar, entenda que a sua vocação não se apoia na sua experiência. Você está entendendo isso? A sua vocação não se apoia na quantidade de habilidades que pela misericórdia do Senhor você adquiriu na sua caminhada. O êxito e o sucesso da sua vocação estão colocados sobre os milagres, sobre a atuação, sobre a palavra do Senhor que há de te orientar para esse desafio de amanhã, de terça, de quarta e até o final da semana que vem. Espere em Deus, peça a Deus, e Ele vai falar ao seu coração. Quando Moisés fala para Deus: Senhor, não sei o que falar, Ele falou: fica tranquilo, eu vou ser com a sua boca, eu vou falar no seu ouvido. E a palavra do Senhor diz em Hebreus o seguinte, Hebreus capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e assim vai ser para sempre, e é assim que eu creio. Está com dúvida para quarta-feira? Está difícil para quinta-feira? A audiência foi marcada para sexta? A consulta foi marcada para segunda? Não sabe o que fazer não? Coloca o seu joelho no chão e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. A minha vocação só tem êxito enquanto eu estiver fundamentado no Senhor. E ouça aquilo que o Senhor quer te falar. E o Senhor por muitas vezes nos leva para os desertos. Foi assim com Moisés. Quebranta a gente. Porque às vezes a gente se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, o meu chamado se fundamenta no Senhor. Mas pode deixar que essa parte aqui eu dou conta, porque eu sou muito experiente. O meu chamado se fundamenta em Deus, mas pode deixar que para presidir o nosso conselho aqui, um conselho histórico, aí pode deixar comigo, Senhor. Essa parte aí o Senhor fica fora. O meu chamado se fundamenta em Deus, mas para fazer aquela consulta daquele irmão que vai lá se consultar, daquele abençoado lá, pode ficar tranquilo, porque eu estudei bastante na faculdade. Veja, o que o pastor está dizendo não é que aquilo que você adquiriu como conhecimento, como bênção de Deus, deva ser subjulgado. Não, o que eu estou dizendo é que a primeira orientação para a sua vida, em qualquer coisa, é uma palavra vinda do alto dos céus, é isso. E se você quer que a sua vocação seja de fato excelente, tenha êxito, cumpra de fato aquilo para o qual ela foi criada, ouça a voz de Deus. Mas em terceiro e último lugar, se num primeiro momento o chamado independe do homem, não tem a ver com as suas capacidades, se num segundo lugar o chamado se fundamenta em Deus, é dele que vem a orientação e a força para seguir. Em terceiro lugar, o chamado reverbera na coletividade, seja ele qual for.
Alguém pode pensar, tudo bem, pastor, eu entendo que o ministério pastoral é assim. Porque se o pastor for abençoado, a igreja toda é abençoada. Sim, creio nisso. Mas isso não é só no ministério pastoral, não. Se a mãe é abençoada, a família é abençoada. Se o pai é abençoado, a família é abençoada. Se o patrão é abençoado, a família é abençoada. Se o funcionário mais simples é abençoado, a empresa é abençoada. Todos nós, à medida que somos chamados por Deus, a nossa vocação tem que reverberar na vida do outro. Nós não somos fruto desse tempo, que é tudo para mim, tudo satisfazendo ao meu coração, aos meus anseios, ao meu bolso. Nós não somos assim, nós vivemos para a glória de Deus e para abençoar o outro. Ou alguém acha que o chamado de Moisés foi fácil, irmãos? Desde o início até o seu final, meu amado, o peso. Alguém acha aqui que Moisés recebeu honras do povo assim? Estaremos juntos nesta manhã para celebrar o aniversário do nosso líder. Haverá um bolo ao final da reunião da tenda. Nada contra os bolos, tá? Os líderes, em nome de Jesus. Amém? Amém. Saf, fica ligado aí. Mas o que eu estou dizendo é que a caminhada de Moisés não foi difícil, não foi fácil não, irmãos, foi complexa. Desde o seu nascimento. Ele já tinha uma sentença de morte antes de sair da barriga da mãe. E aí ele foi chamado lá, 40 anos no deserto, volta para o Egito. Você vai lá libertar o povo. Mas quem é o Egito? É o império mais poderoso de sua época. E o povo já estava acostumado lá há mais de 400 anos. Zona de conforto. Moisés, você vai lá, vai convencer o povo. E vai tirar esse povo de lá. E vai caminhar no deserto, irmãos. É no deserto. A vocação não é para o seu bem. Embora haja pessoas achando isto, pensando isto, vivendo isto, querendo a glória para si, a honra para si, o recurso para si, a fama para si. Não, irmãos, assim pensam os ímpios. Nós não pensamos assim. Nós queremos glorificar a Deus no nosso ministério pastoral. Cada um dos irmãos nas suas atividades as mais diversas. Nós queremos glorificar a Deus. Queremos amar a coletividade. Moisés sofreu para libertar o povo. Não existe vocação que se encerre em si mesma. A palavra chamado na Bíblia nos dá a ideia de que vocação alguma é para si. Vocação alguma se encerra em si mesma. Você já ouviu? Não em púlpitos, porque em púlpitos isso não acontece, tá, irmãos? Mas em cerimônias de casamento por aí, aqui na catedral, não. Pessoas dizendo assim, olha, você já ouviu dizer que você casa para ser feliz? Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Isso também está errado. Você não casa nem para ser feliz, nem para fazer o outro feliz. Biblicamente falando, você casa para santificar o outro e para glorificar a Deus no seu casamento. É isso. E quando a gente glorifica a Deus e santifica o outro, a gente é feliz, fato. Mas não é esta a nossa intenção, você está entendendo isso? Ah, eu preciso ter um filho. Porque ter um filho me vai fazer feliz. Ter um filho vai me fazer glorificar a Deus e amar o outro. E por extensão disso, eu serei feliz. Mas o objetivo primeiro não é ser feliz, irmão. Este é o discurso do século 21.
vale qualquer coisa, viva de qualquer jeito, desde que você seja feliz. E não é esta a nossa compreensão de vocação. Nós entendemos que a nossa vocação, biblicamente falando, tem que reverberar no outro, tem que abençoar o outro, tem que santificar o outro. E quando isto acontece, a felicidade, por extensão da bênção de Deus, toma conta do lugar. Sim, nós entendemos assim. O chamado de Moisés e a sua missão eram glorificar a Deus. E aí a pergunta que fica é: a quantas anda a sua vocação? A palavra de Deus fala que tudo que nós venhamos a fazer, nós devemos fazer como para o Senhor e não para os homens. A nossa vocação é urgente. Não sem motivo, no verso 12, o Senhor fala para Moisés: vai, pois, agora. A urgência na nossa missão. E a urgência da nossa missão é glorificar a Deus e abençoar o outro. Deus é o agente da missão. O verso 12 diz: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E o objetivo da missão é a coletividade. Talvez você pense: é verdade, pastor, concordei. Biblicamente comprovado, é isso mesmo. Moisés, de fato, me perdoem, irmãos, uma linguagem um pouquinho mais coloquial, mas vocês vão me entender. Moisés é o cara. Meus irmãos, Moisés é apenas uma figura do Cristo. Foi ele que veio a este mundo com uma missão específica. E nessa missão se fundamentou total e plenamente em Deus o Pai. Obediência, ouvidos atentos à orientação de Deus, cumprimento da sua missão e obediência ao Pai. E não existe ação mais coletiva do que a morte do Senhor Jesus na cruz. Ele é o exemplo de alguém que cumpriu a sua vocação. Eu quero, portanto, encerrar esta palavra estimulando o seu coração. Talvez você está aqui desanimado com a paternidade, com a maternidade, com a sua atuação profissional, com a sua vocação acadêmica, com seus estudos. Mas nós entendemos biblicamente que foi Deus que permitiu a você viver esta realidade. Então nós queremos emular o seu coração, estimular o seu coração, animar o seu coração. Porque amanhã começa tudo de novo. E o Senhor Jesus é o exemplo para nós. É nesse sentido que Ele nos fez cabeça e não cauda. Porque nós fazemos para Ele. Nós somos os melhores. Ou nos damos ao máximo. Porque nós entendemos que vocação não é só sacerdócio pastoral. Não é só ministério pastoral. E talvez você esteja aqui cansado, desanimado, porque já não aguenta mais atender online, não aguenta mais ligar o computador e aquela sua consulta que você dava no seu consultório, no seu escritório, e você tinha então contato com pessoas, agora não mais. Agora você abre a tela do seu computador. Você que é empresário, que tinha que comprar insumos, e que fazia viagens para cumprir essa tarefa, agora você tem que ligar, tem que explicar por telefone, e tudo isso cansa. Você que se aplicou tanto na universidade, e que gosta tanto do ambiente acadêmico, e que se percebe crescendo tanto, já não aguenta mais ter que abrir o seu computador
e ter aulas online. Você que é pequeno, você que não está na universidade ainda, você que está no ensino médio, no ensino fundamental e que também vive essa verdade. Você que é membro da igreja e que está impossibilitado de estar aqui e que acompanha online e está com o coração apertado, eu quero dizer a você em nome de Jesus, nós temos uma missão, nós temos uma santa vocação. E você não está inserido neste contexto para ser feliz, e nem para fazer o outro feliz no caso do casamento. Você está inserido nesse papel social para glorificar a Deus. Se dedique um pouco mais, suporte um pouco mais, peça ânimo um pouco mais, para que você continue não sendo feliz, mas glorificando a Deus naquilo que você faz. Para que você continue amando e cuidando do outro. Para que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que fazemos. Se você está na dúvida a respeito do que fazer amanhã, nós fundamentamos a nossa vocação nele. Ele vai falar com você. E eu quero abrir meu coração falando do dia de amanhã. Eu não sei como será o dia de amanhã, mas uma coisa eu sei, que o Senhor que nos vocacionou há de falar ao nosso ouvido a palavra certa, administrar ao nosso coração o sentimento correto, há de orientar nossa mente na palavra certa, na atitude certa, na expressão certa. Eu creio nisso. E é assim que o Senhor vai fazer com você também, filho. É assim que Deus vai fazer com você também, filha, em nome de Jesus. Porque nós não queremos a glória para nós. Porque nós não queremos a fama para nós. Nós tributamos a honra, a glória e o louvor ao Senhor que nos vocacionou.